leva a gente a colecionar de forma geral, seja de qualquer valor de coleção, seja uma coleção simples, de bonequinhos mais simples, ou de selo, ou de carro, é a satisfação que aquilo te dá, né? É o prazer que aquilo te dá de pesquisar, de encontrar, né? É o valor que aquilo tem para você. Ser colecionador é aquele cara que é obstinado em completar coleções. Essa coleção, acho que eu comecei faz uns 3 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, 3 anos. E comecei mais com peças menores, articuladas, aí a gente vai passando para drogas mais pesadas. Eu tenho algumas estátuas, assim, que por algum motivo me chamam mais atenção, é o que eu gosto mais, seja porque daqui a pouco me deu mais trabalho para conseguir, ou porque eu realmente sou mais encantado por elas, assim. Mas eu tenho um carinho especial pela minha linha de Street Fighter. Não conheço outra pessoa que tenha, né? Aqui eu sei que na América Latina não tem, né? Que tenha esse espectro da coleção todo, né? Que eu tenho praticamente todas as peças. Eu acho que o colecionismo está crescendo no mundo todo, né? Digamos que o perfil maior são de pessoas nerds, geeks, né? Que gostam do universo geek, né? E de todas as idades, né? Peças novas você consegue comprar em lojas, né? Então tem lojas grandes, mas assim, peças já antigas, aí ninguém é de ninguém, né? Aí você tem que achar com um terceiro, acha muito no eBay, pode achar no Mercado Livre, eventualmente, alguma coisa num preço bom também, nesses grupos de colecionadores. Mas tem que ser sempre com muita calma, porque vai ter sempre alguém querendo ganhar muito dinheiro em cima de alguém que não tem um conhecimento muito bom do mercado. Existe preço para todos os bolsos no colecionismo, né? Então a gente tem preços de R$50 a R$50 mil. O preço está diretamente relacionado à produção daquele item. Se é um item mais limitado, acaba que o preço é mais alto. E aí também leva em conta material, tamanho, peso, mas o preço está diretamente relacionado ao custo, né, que envolve licença, produção, onde foi fabricado, transporte, etc. Esse interesse das pessoas por colecionar objetos é de muito tempo, né? Grécia Antiga é o local onde se iniciou uma prática assim, mais sistemática sobre o colecionismo, né? E isso começou a partir dos objetos que se ofertavam aos deuses, né? Então, desse momento, a gente tem, de uma forma mais sistematizada, e dentro de um contexto europeu, claro, um início do colecionismo. O que leva as pessoas a colecionar, principalmente, é a nostalgia. Né? Aquela coisa de você, por exemplo, né, um quarentão que nem eu, entrar numa loja e ver uma estátua, um action figure de um personagem que você via na sua infância. Né? Aquele super-herói que você leu todos os quadrinhos e etc. Então eu diria que basicamente é nostalgia. Eu fico muito feliz, fico muito satisfeito, né? Porque acaba sendo uma coisa meio um sonho de criança você poder realizar isso adulto, né? Você vê assim, nossa, é um mundo que eu, Wellington, criança, sonharia em ter, né? Eu nunca imaginaria que eu ia conseguir ter feito isso, né? E como eu ia gostar. E aí essa parte, né, de mim tem essa satisfação. Eu tenho televisores para fazer 10 museus assim,
com qualidade. A minha parte, o meu karma, eu cumpri. Porque você há de concordar que uma pessoa, para fazer essa coleção, ela tinha que ter várias coisas. Tempo disponível, espaço para guardar, que também não adianta você empilhar tudo ou colocar sua mulher para fora de casa para pôr televisor lá em cima da cama e outras coisas mais, levando na brincadeira. Então, reuniu tudo numa pessoa certa. Olha, essa daqui é uma Philco B127, a famosa curvilínea, que aqui no Brasil teve vários apelidos. A TV dos Jetsons e outros mais. Por quê? Ela tinha um design inovador na época, ela é toda côncava. And now, Moonies presents Nimbus the Great. Gee, you think I won? We'll know in a minute, Elroy. Now keep your fingers crossed. Foi uma coisa assim bem sentimental, um resgate. Cismei de querer restaurar aquela TV da casa dos meus avós para poder ligar vídeo, ver como que era. Então esse foi o estopim da coleção. Agora eu procurei N técnicos aqui na cidade, só que todos mandavam eu jogar no lixo, que aquilo não tinha conserto, que aquilo era uma coisa obsoleta, que eu estava fora de mim, querendo restaurar essa TV. Aí comecei a ler, dei uma de autodidata, tomei muito choque, que eu não tinha a menor formação de eletrônica, mas quando a vontade é grande, você supera todos os limites. Consegui fazê-la funcionar, você imagina a emoção. Ele ainda continua funcionando. Deixa eu ver se na hora que eu desligar vai fazer a bolinha. Fez. É uma pena não ter mais sinal analógico, senão ela funcionaria. Era um karma que eu tinha de preservar essas coisas. Aí comecei a procurar outros televisores. Eu achei muitos televisores dos anos 50 e depois rodei bazares beneficentes, outras coisas mais. E aí foi criando alma essa coleção, porque nenhum modelo era igual ao outro. Em 1968 eu comprei esse disco dos Beatles. E de lá pra cá, nunca mais eu parei de comprar disco. Tem muitas coisas raríssimas. Nossa Senhora. Eu trouxe algumas coisas aqui, tá? Esse disco do The Who, por exemplo, que ele é numerado. Ele é um disco 45 RPM, como eu te mostrei. Ele traz uma numeração aqui. Então só existem 1000 no planeta. Eu sou um dos 1000. Já sou privilegiado por esse The Who. O vinil foi praticamente assassinado nos anos 80, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90. Agora é só CD. E aí o vinil ficou como uma coisa totalmente alternativa. Agora são 103 fábricas no mundo. Então voltou o vinil com força total nos últimos 10 anos. No Brasil já temos 2 fábricas, uma no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. Ambas com a agenda para produzir vinil até junho de 2023, que eu fiquei sabendo. Tamanho a procura e tamanho o retorno que essa mídia teve e que ela tem uma importância porque ela é afetiva, ela é grande, você pega, a capa é bonita, quando você tira ele dentro, assim, é totalmente diferente. Para quem começa vou dizer assim, é um vício. Não dá nem para imaginar o tanto de vinil que eu tenho. Perdi as contas, não tem como ficar medindo isso. Essa questão de 25 mil LPs também, eu tenho isso já acho que 20 anos que o pessoal me pergunta, mas já passou disso bem passado. Eu conheci ele vindo aqui na loja, ele pegou assim, ia na caixa, ele pegou uma pilha, sei lá, uns 40 LPs, botou em cima do balcão e falou assim, eu vou levar todos. Não tem como não rir, ele levou todos mesmo. Olha, na perspectiva pessoal, não há muita diferença entre colecionar e acumular. Todo colecionador é, de certa forma, um acumulador.
mas nem todo acumulador é necessariamente um colecionador. Então eu diria que o que diferencia é exatamente essa lógica classificatória que em geral os colecionadores têm e o acumulador não. Os interesses são os mais diversos possíveis, mas o colecionador, ele em geral categoriza e ele tem muito claro o interesse dele, ele não é um interesse disperso. Até 1999, ano 2000, o espaço estava bem vazio. Eu tinha, acho que umas 200 TVs espalhadas aqui pelo espaço, estava tranquilo, mas hoje eu estou bem entulhado, com mais de 1000 televisores. Para minha sanidade mental, eu não fiz assim, uma avaliação do tamanho da coleção, mas tem muita peça. Devo ter umas 250, 300 peças de escala grande, que seria um quarto para cima, né? E de articulado, mais um bom tanto, né? Claro que nesse processo você tem que sempre cuidar, porque nesse meio é muito comum você ser levado por compulsão, né? Porque afinal de contas é uma compra, né? São coisas que não costumam ser baratas, independentemente do que você coleciona. Perdão, não. A maioria dos clientes já são pessoas que estão em busca de aumentar a sua coleção. Então eles estão em busca realmente de, vamos dizer assim, a última figurinha do álbum. E assim vai, é uma busca que, pelo ponto de vista do colecionismo, é infinito. Eu acho que o limite tem que ser aquilo que não causa prejuízo para você, para outros aspectos da sua vida. Tem algum objeto de desejo ainda que você quer para essa coleção? Para te ser sincero, não. Eu acho que eu consegui tudo que eu queria, porque aqui a minha coleção é muito específica. O que eu digo com isso? Para mim o importante não era a quantidade, apesar de eu ter chegado a essa quantidade de 25 mil, as coleções estão completas. Tá? Eu tenho tudo que eu quero do Led Zeppelin, tudo que eu quero do Pink Floyd, tudo que eu quero do Grateful Dead, tudo que eu quero dos Beatles, tudo que eu quero dos Stones, tudo que eu quero da Janis Joplin. Os brasileiros também. Tudo que eu quero dos Novos Baianos, tudo que eu quero do Pepeu, da Baby, do Paulinho Boca. A coleção é uma forma de se manter vivo, mesmo depois de morto. É uma forma de adiar a morte, digamos assim, porque a pessoa se mantém representada a partir daquele objeto que coleciona. Hoje, a maioria dos filmes que você vê aqui de cinema brasileiro, séries de televisão, novelas, não todos, mas a maioria sai tudo daqui. Porque você precisa montar uma sala dos anos 50, você precisa não só a mobília, como o televisor, que é na sala tal. Então, eu acabei arrumando um emprego sem procurá-lo. Na minha época, você tinha que andar quilômetros para conseguir um disco. Andar a pé. Carregar pilhas de disco debaixo do braço. E era esse objeto fantástico, charmoso, que é grande, que não é aquela coisa miada. Você já viu o que é ler letra de capa de CD? Que a letra é miudinha. No LP é diferente, né? Ele tem um som próprio dele, quando você ouve numa boa picape, ele tem um som próprio dele. É delicioso ouvir um bom disco numa boa picape, não é mesmo? O colecionador, ele guarda, mas ele tem perspectivas de transmitir isso para gerações futuras, até pelo desejo de se manter vivo em memória, né? Ele quer permanecer. Então, é sempre um guardião do passado, mas com o olho projetado para o futuro. É assim que eu percebo a relação dos colecionadores com suas coleções, né?
Quando nós chegamos em Brasília, nos anos 60, eu e meu marido, recém-casados e tão jovens quanto a cidade, nós dois éramos bem jovens, e vínhamos dar um namorisco, como se diz, aqui no Yacht Club, que era o único clube que existia. Então, o meu sonho era ter uma casa nesse lugar. Impossível, porque esse lugar era um lugar muito privilegiado, tanto é que esse terreno era do Juscelino Kubitschek, do nosso presidente na época. Tive 3 filhos, a gente sentiu que a família estava composta. Aqui anteriormente era um espaço reservado para os garotos, né? Eles dormiam aqui. E com o passar dos anos, eles foram se casando e saíram de casa. E eu então transformei esse espaço, que é um espaço muito agradável, em meu ateliê de pintura. E eu utilizo isso aqui diariamente, o que é bem agradável, porque eu estou acompanhada de todos os meus colegas aqui, de todos os artistas que estão aqui nas paredes, então é até inspirador. Antigamente o artista era mais familiar, digamos assim, ele era menos artista, menos complicado, né? Todo mundo podia conversar, eles frequentavam a casa da gente, abriam a geladeira, almoçavam a hora que queriam. E os meus amigos artistas, eles eram como eu, éramos todos amigos, não tinha essas diferenças que hoje tem, né? Hoje a estrela é estrela, então já complica um pouquinho. Eu mesma fico um pouco acanhada, às vezes, de receber alguém, porque estrela é demais, né? Então não precisa. Naquela época não existia isso. Naquela época as pessoas eram mais amigas, mais família, mais flexíveis. E ensinavam, né? Passavam os truques. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, me ensina isso, me ensina aquilo. Eu aprendi com eles. Tudo que eu sei não foi indo a uma escola, foi com eles que eu aprendi, né? Hoje já morreram, lamentavelmente, mas continuam na minha lembrança. Essa paixão pela aviação e pela arte é desde sempre. Então a arte está sempre esteve ligada na minha vida, desde que eu nasci, né? Meu pai pintava, cantava e minha mãe também desenhava moda. Então isso já estava. Quando eu nasci, eu já tinha um ninho preparado. Eu, aos 14 anos, já era apaixonada por aviões. E, lógico que eu não conhecia meu marido. E ele, do lado dele, também era um apaixonado pela aviação. Com o passar do tempo, a vida ficou mais fácil e ele me presenteou com um aviãozinho que, na época, era um ultraleve. E o ultraleve era um mosquitinho, né? Você andava naquilo, era um perigo andar naquilo. E ele comprou, então, o Curisco, que é esse aviãozinho aqui. E foi o aviãozinho que nos levou para grandes aventuras. E trouxemos todas as nossas peças de arte, toda a cerâmica, madeira. Foi com ele que nós conhecemos todo o Brasil, conhecemos todos os artistas e tirava o banco e carregava as peças aqui dentro. Eu recebi o Arcângelo Iannelli, o Tomás Iannelli, o Caribé, o Sischiati, o Volpi, Tomi Otaki. Naquela época, quando eu vim para cá em 79,
Tinha hotéis em Brasília, né? Bons, mas eles preferiam ficar aqui em casa, porque era muito mais divertido, né, para eles. E eu era até chamada de a embaixatriz das artes em Brasília. Temos peças de todos os estados, mas hoje em dia, todo ano tem uma feira. Então, facilita muito a compra, você não precisa mais ir até o artista. O que é uma pena, porque eu gostava de ir, eu gostava de conhecer as pessoas. Essas bonecas são as bonecas da Isabel, são 4 bonecas. Aqui ela representava uma noiva, uma mãe amamentando, uma mocinha prestes a se casar, e essa, ela própria. Isabel era assim, doce, como essa figura. Ela tinha um forno grande e a Isabel formou muita gente. Acho que todas as mulheres ali do Vale foram alunas da Isabel. E quando eu a conheci, ela não queria vender as bonecas, mas eu tive que encantar a Isabel, eu tive que seduzir a Isabel para ela poder vender as bonecas. E depois ela trouxe cabeça por cabeça dessas bonecas que você encaixa, não é, no corpo, e ela dá vida, né? Os olhos são cravados, você vê, né, as pestanas, você vê. É incrível as bonecas da Isabel. E eu espero que conservem o trabalho dela, porque ela, para mim, foi uma das maiores ceramistas ali da região. Foi uma aventura assim de uns 20 anos colhendo todo esse material rico da arte popular brasileira. O Brasil é maravilhoso, vocês não sabem o que é o povo brasileiro, o povo simples, não é? O povo que produz, que fabrica obras de arte incríveis, né? Quem sabe no futuro, se eu tiver tempo ainda de vida, a gente possa dar de presente para a cidade um museu da arte popular brasileira. Eu era muito amiga do Sischiatti, né? Ele veio para Brasília e tinha um apartamento aqui. Ele, como Atos, como alguns outros. Ele não gostava de vender. O Sischiatti era uma pessoa incrível, ele não gostava, ele dizia, não vou vender, acabou. Mas, com a proximidade, ele concordou. E essas peças nós fomos comprando no tempo, né? De acordo com que ele concordasse. Porque não adiantava dizer, Sischiatti, eu quero isso. Não adianta. Era quando ele queria e enfim, agora está disponível a peça, então tá. Então a gente comprava a peça. Aqui em casa nós temos as gêmeas, os anjos, os protótipos originais dos anjos da catedral, e a peça mais importante que eu acho é a cabeça desse anjo. Se qualquer dia, com esse Brasil turbulento que a gente tem, um dia algum anjo da catedral perder a cabeça, ele pode vir pegar outra aqui, que essa é a original. Esse aqui é o meu anjo da guarda, chama-se Mariano e está comigo há uns 35 anos. E é ele quem cuida de todas as peças aqui do nosso acervo. E com isso, ele tomou gosto pela arte, então nós temos aqui um professor da História da Arte que se formou
só para tomar conta do nosso acerto, não foi? Foi. Porque você disse que não vai mais para o Piauí. Cuidar dessa casa para mim eu gosto muito, já estou acostumado. E assim, uma coisa prazerosa eu gosto. Eu estou convivendo num lugar que é obra de arte, chove obra de arte, e ali eu fico trabalhando e olhando para as obras de arte, e os quadros em si, e ali o tempo passa que terminou o dia, próximo dia. Aí assim vai. A parte de escultura, você manuseia ela com a mão. Aí você vai pegando, vai olhando onde está alguma manchinha, vai passando o bombril de levezinho, aí depois tira aquele pó, depois vem com uma camada de cera, passa ali, aí bota para ele depois dar um lustre, se for para dar um lustre, dá um lustre. E vai olhando a simetria do artista, no rosto, nos braços. E ali você vai ficar, olha como é que um artista é impressionante, ele faz uma pessoa idêntica. E ali vai deixando aquilo na mente, aí você vai passando a gostar do trabalho. Essas peças são de uma escultora por nome Verônica, de Pedro II, sul do Piauí. Eu cheguei a conhecer ela. Ela falou também que começou a atrair esse trabalho do marido também, que é artesão, trabalha com santeiro. Ela disse que foi se dedicando, pegando as sobras da madeira, aqueles troncos de madeira, e esculpindo mulher, ela faz de qualquer tamanho. Eu perguntei para ela, você não é a dona Verônica, por que a senhora só faz mulher grávida? Ela disse assim, eu não sei, Maria, foi uma coisa que bateu na minha cabeça. Então ela falou para mim, enquanto ela viver, o trabalho dela vai ser esse aí. Uma peça preferida seria muito difícil eu dizer, eu prefiro essa peça. Seria a mesma coisa que eu perguntar para qualquer pessoa que tenha filhos e eles me responderem qual é o filho que você gosta mais. Para mim todos são queridos, eu gosto de tudo que eu tenho.